1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 7, começando no 5, diz assim: Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos juntos aqui, pela oportunidade de eu pregar e também ouvirmos a pregação da tua palavra, que vem do alto, ó Pai, que o Senhor possa empoderar a mensagem e também o ouvir, e o Senhor possa nos edificar através dela. Abençoe cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos então nos sentar, e nós estamos dando sequência ao nosso estudo, a quarta parte do nosso estudo uns aos outros, e nós já vimos dentro desse tema algumas coisas que Deus deixa no Novo Testamento, basicamente, que inclui essa frase, uns aos outros. E existem uma série de coisas que nós somos instruídos, admoestados, encorajados a fazer uns aos outros. E dentro desse tema nós já vimos que o mais importante que nós vimos em primeira instância foi a coisa que nós mais somos comandados a fazer uns aos outros é amar. Nós devemos amar uns aos outros, o amor é a base de tudo. Depois a Bíblia fala sobre edificar uns aos outros e como cada um de nós tem uma responsabilidade. A igreja local, e a única igreja que existe é a local, mas sendo que a igreja é um corpo e cada pessoa é um membro do corpo, assim como cada parte do nosso corpo tem uma função para o bem-estar de todo o corpo, então também a nossa função é para edificar toda a igreja uns aos outros. E na semana passada, aliás, eu não estava aqui semana passada, estávamos na Paraíba no congresso, mas o irmão João trouxe uma boa mensagem, pelo que eu ouvi dizer, os relatos. Mas a semana anterior a isso, nós vimos como tratar o pecado. O que a Bíblia fala em relação a tratar o pecado uns com os outros. E se você não estava aqui, você pode acessar a mensagem na internet, no YouTube e assim por diante. Mas hoje nós vamos ver mais uma área, mais um tema sobre como devemos fazer um com os outros. E esse tema é sujeição. No versículo 5 que nós lemos, nós temos duas vezes a palavra sujeitos. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Então, o que nós vamos focar hoje nessa questão de sujeição e como nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Agora, aqui, se a gente olhar direitinho o versículo 5 que nós lemos, as duas ocorrência de sujeitos fala que os jovens devem ser sujeitos para com os anciãos, mas não para aí, porque logo na frase seguinte, no mesmo versículo, fala que não é só jovens que devem se sujeitar, mas fala que todos estejam sujeitos uns aos outros. Então não é a questão que nós jovens devemos sujeitar a vocês anciãos, mas todo mundo tem que se sujeitar a todo mundo. Né? E isso está incluso aqui para a gente não ter essa ideia, essa noção que sujeição é uma coisa para jovem e os anciãos não têm que sujeitar a ninguém. Não, de modo algum. Os jovens precisam sujeitar os anciãos, por quê? Porque os anciãos de modo geral nem sempre têm mais experiência, mais sabedoria, tem um exemplo, então deve haver uma certa sujeição, mas não é só jovem para ancião, mas deve ser todo mundo para com todo mundo. Agora note aqui que quando usa a palavra ancião, a conotação ela vai além, e eu acredito que não seja a conotação principal do uso de ancião, porque ancião significa, tem a ver com a idade, né? A pessoa que tem mais anos de vida, tem mais experiência, mas vai além da idade cronológica. A palavra jovens aqui é a palavra, foi traduzida a palavra neos, a palavra neos quer dizer novos, não denota especificamente um jovem. Pode ser um jovem, mas quer dizer os novos, pode ser alguém novo na fé. Se você olhar o livro de Lucas, o livro de Lucas, Lucas quando escreve, ele escreve lá em Atos, ele escreve adereçando a carta, o livro, o relato de Lucas ao neófito. Esse neófito quer dizer alguém novo na fé. Agora veja bem, ali acredita-se que não é uma pessoa, pode ser que é alguém chamado, mas pode ser que ele está usando um pseudonome para indicar pessoas
Pode ser alguém pessoalmente, mas o nome é muito interessante, porque a tradução do nome quer dizer novo na fé. Então, pode ser sinel, pode ser alguém jovem, pode ser alguém novo. Pode ser alguém novo na fé, alguém novo na igreja, alguém novo em uma série de coisas. E essa palavra ancião é a tradução da palavra presbúteros. Parece muito com presbítero, que nós temos traduzido no Novo Testamento. E muitas vezes a palavra é traduzida como presbítero. O presbítero, dentro do contexto judaico, é sempre usado se referindo a um ancião ou a alguém do sinédrio. Alguém que faz parte do conselho religioso do sinédrio. Então, esses anciãos aqui não necessariamente denotam alguém mais velho, mas os líderes espirituais, os pastores, ou pastor ou pastores que possa haver numa igreja. Então, há essa conotação aqui. Mas eu não quero que você pense que é uma coisa a ver entre jovens e idosos. Não vai além disso. Tá? Vai além disso. Você pode ser alguém que tenha 30 anos, mas você é um novo. Alguém que é novo na fé, alguém que talvez é novo na fé, mas nunca cresceu, nunca amadureceu na fé, e assim por diante. Então, os mais imaturos devem ser sujeitos aos mais maduros. Tá? Muitas vezes isso quer dizer que os jovens devem ser sujeitos, mas existe muito jovem que tem mais juízo que muito adulto. Tá? Então, nem sempre isso é verdade, a conotação é essa também de experiência. Então, outra coisa, não devemos ser sujeitos a todo idoso. Como eu disse, tem muito idoso que, francamente, é melhor você dividir por 2 tudo que ele fala e subtrair o resto. Né? Então, não é aqui para você, de forma indiscriminada, se sujeitar a qualquer pessoa simplesmente pela idade. Respeito, cortesia, claro. Né? Eu acho que falta muito isso no mundo hoje, não só no Brasil, mas no mundo hoje, respeito. Antigamente havia um respeito, uma deferência aos mais velhos que hoje não existe. Né? E é até cultuado e promovido. Essa coisa antigamente, coisa cafona. Não é uma questão de respeito, uma coisa de diferença. Uso de senhor, de senhora, obrigado, pois não. Esse tipo de coisa tudo é muito importante. Mas o que significa a palavra sujeitar? Literalmente, a palavra sujeitar, fala aqui sobre sujeição, a palavra sujeitar significa, literalmente, se colocar debaixo. Se a gente fosse traduzir essa palavra, upotasso, que é a palavra grega para sujeitar, seria você que se indica colocar debaixo. Upo, você conhece hiper. Hiper quer dizer grande ou alto para cima, pois upo é o oposto. Tá? Então, itasso seria sua posição, sua situação. Então, sujeitar significa você se colocar debaixo de alguém. Se sujeitar, submeter, colocar-se abaixo de alguém. E sem sujeição, fica muito difícil amar, porque o amor é justamente isso. O amor é você colocar outra pessoa ou as outras pessoas acima de você. E se você se coloca eles acima de você, você automaticamente se coloca debaixo deles. Então, o amor é isso. O amor, e estamos falando aqui sobre o amor ágape, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Então, Cristo, Ele foi para a cruz, Ele se colocou debaixo, Ele se fez pecado, Ele se fez um criminoso, ele foi para a cruz, Ele foi morto, executado entre 2 bandidos. Então, Ele se colocou abaixo de nós, Ele nos elevou, Ele se colocou em primeiro lugar. Então, nós temos que entender que sem sujeição não há amor, porque sujeição é dar preferência da frente ao outro. E existem 2 áreas em sujeição. A primeira é a questão de dar a preferência. Tá? Se tem um pedaço de pizza sobrando, quem vai comer? Você ou as outras pessoas? Bom, depende, pastor, depende de quem ganhar a briga. Né? Tem a briga, quem sobreviver, quem ficar com o dente na boca para mastigar a pizza, ganha como prêmio a pizza. Então, tem essa questão de você deferir, você dar preferência para outra pessoa. Né? Agora, tem outra questão que é você sujeitar em termos de autoridade. Você seguir alguém, se colocar debaixo da autoridade de alguém. Foi isso que Cristo fez. Cristo, nosso eterno exemplo, lá em Lucas 22:42, fala assim, Jesus falando, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui, é claro, Jesus no jardim de Getsemane estava prestes a ser preso e aquele circo de julgamento, que não foi julgamento de coisa nenhuma, uma grande farsa, ele foi falsamente julgado, falsamente acusado, foram falsas testemunhas. Pilatos quis libertar ele, mas ele não tinha motivo para prendê-lo, mas, enfim, então ele veio para cumprir as profecias, mas ele falou aqui, olha,
Deus Pai, eu não quero fazer isso. Eu sei o que está na minha frente, eu sei que é uma coisa que eu vou sofrer, vai ser terrível, eu não quero fazer. Mas, todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Isso é Cristo se sujeitando à vontade do Pai. Isso é Cristo se sujeitando a nós. Ele podia muito bem ter falado, sabe uma coisa? Quem pecou foi eles, não foi eu, eles que se virem. Para que você preso, torturado, pendurado, martelado, pregado numa cruz, morrer? Para quê? Eu não fiz nada, não fui eu que pequei, eles pecaram, o problema é deles. Não, ele se sujeitou a nós, ele deu preferência a nós. E ele se sujeitou à vontade do Pai, fazendo a vontade do Pai. Mateus 6, versículo 10, fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus aqui nos dando um modelo de como devemos orar, não é uma reza, não é palavras para serem repetidas, mas é um modelo de coisa que devemos incluir quando nós falamos com o Pai. E uma dessas coisas é justamente isso: venha o teu reino, seja feita tua vontade. O que é isso? É a gente se sujeitar, submeter à vontade de Deus, não a nossa vontade. Seja feita a vossa vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus deixou o exemplo de submissão, de sujeição, que nós devemos também ter em nossas vidas. É importante que nós nos sujeitamos uns aos outros. Por quê? Senão a coisa não anda, gente. Essa coisa não anda. Se Jesus não tivesse submetido ao Pai, não haveria Calvário, não haveria salvação, não haveria igreja, não haveria nada. Então nós temos que entender da importância de submeter uns aos outros. Então eu quero hoje começar falando, a partir do versículo 6 que nós lemos em 1 Pedro capítulo 5, quero falar sobre algumas coisas em relação à sujeição. E eu queria falar aqui agora rapidamente sobre o ingrediente-chave. O ingrediente principal para que haja sujeição. Se não tem esse ingrediente básico, que nós vamos ver, então a sujeição não vai ocorrer. Se a sujeição não ocorrer, não haverá amor. Se não houver amor, a igreja desmancha, porque toda igreja ela é unida e sementada, colada através do amor. O amor de Deus para conosco e o amor de Deus refletido de nós para uns com os outros, como nós vimos isso algumas semanas atrás. Então, o versículo 6 traz o nosso ingrediente-chave da sujeição, e diz assim o versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Agora, lembrando aqui que o versículo 6 está em contexto com o versículo 5 que nós lemos, que fala sobre sujeição de jovens para anciãos e uns para com os outros. Então, quando ele fala aqui sobre humilhai-vos, está falando diretamente em relação à sujeição, que vai ou não vai haver. E isso no versículo 5. E o próprio versículo 5, se a gente voltar para o versículo 5, a segunda metade do versículo 5, fala assim: e revesti-vos de humildade. Então ele fala, sujeitai-vos os jovens aos anciãos, uns aos outros. Aí ele segue na sequência: e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste os soberbos. O que é soberbo? É orgulho. Deus resiste àqueles que são orgulhosos, que são soberbos. E ele fala que nós devemos nos revestir, devemos nos cobrir de humildade. E aí no versículo 6 fala, humilhai-vos. Então ele fala que devemos nos revestir de humildade, não devemos ser soberbos e devemos nos humilhar debaixo da mão de Deus. Em outras palavras, para que haja sujeição, para que haja preferência e deferência para o próximo, tem que haver humildade. Agora veja bem, a palavra humildade muitas vezes é muito mal entendida. Muita gente acha que humildade é sinônimo de pobreza. Porque o fulano tem uma vida muito humilde. Não, a infância é muito humilde. E dentro do vernacular que a gente fala em português, às vezes significa isso, mas isso eu creio que é uma deturpação da palavra humilde. A palavra humilde, tem gente muito pobre que é muito orgulhoso, no mau sentido. E tem gente que pode ser muito rico e é humilde, no bom sentido. Então, pobreza, riqueza não tem nada a ver com orgulho ou humildade, nesse sentido que estamos falando da palavra. Então, o que fala aqui é que se há orgulho, Deus vai resistir a gente. Nós temos que nos revestir de humildade, devemos nos humilhar. E quando nós nos sujeitamos uns aos outros, eu não estou me humilhando perante aquele que eu estou dando preferência tão somente. Se eu dou preferência para o irmão Emanuel, eu não estou não apenas me humilhando perante ele, ou seja, colocando ele acima de mim, mas eu estou humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Se eu dou preferência para o irmão, se eu me humilho perante o irmão, dando preferência e deferência a ele, eu estou também me humilhando perante Deus, porque eu estou fazendo o que Deus manda. O que é isso? Sujeitai-vos uns aos outros.
Então, quando eu não me sujeito aos irmãos, quando nós não nos sujeitamos uns aos outros, nós não estamos nos sujeitando debaixo da potente mão de Deus. Nós não estamos nos revestindo de humildade e nós estamos sendo uma afronta não somente uns aos outros, achando que nós somos melhores e sabemos mais e somos mais importantes do que o próximo, mas nós estamos também afrontando Deus. E Deus falou o que aqui? Porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se você quer encontrar graça aos olhos de Deus, nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Porque é sujeitando-nos uns aos outros que nós também nos sujeitamos perante Deus. Agora, o que é graça? Graça é um favor não merecido. É diferente de misericórdia. Misericórdia tem condições. A misericórdia de Deus tem condições. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia onde você vai encontrar misericórdia dentro do contexto onde não haja uma condição ou um pré-requisito. Você sempre vai ter um pré-requisito para misericórdia. E é isso que difere misericórdia de graça. Graça não tem pré-requisito nenhum. E muitas vezes nós precisamos da graça de Deus. Porque muitas vezes existem coisas que nós não podemos fazer nada a respeito. Existem coisas que nós fazemos muitas vezes que nós nem sequer tomamos conhecimento, mas foram feitas. Muitas coisas nós fazemos coisas que não há como remediar 100%. Eu vou dar um exemplo, eu posso chegar aqui e matar o Zidane, matei ele. Me arrependo, confesso, peço perdão, vou para a cadeia, tudo mais. Sabe uma coisa? Eu nunca vou poder 100% desfazer o que eu fiz. Aí que vem o quê? A graça de Deus. E a graça de Deus, nós podemos obtê-la através de se humilhar perante Deus e se sujeitar uns aos outros. Aí Deus dá graça. Agora, aquela pessoa que é orgulhosa, aquela pessoa que chega e fala, não, eu vou comer esse pedaço de pizza. É o último, mas é meu. Não, eu vou sentar nesse lugar que é o melhor. Eu vou sentar. Não, eu em primeiro lugar. O que eu quero, a minha vontade, não a sua. O que é bom para mim, não para a igreja. O que é bom para mim, não para a minha família. Quando existe essa soberba, o que acontece é que Deus, ele resiste os soberbos. Não vai dar graça. Se a própria resistir, quer dizer eu opor. Você quer vir para cá, Deus vai fazer assim, Deus vai puxar você de volta, você não vai progredir, você não vai para frente, porque Deus vai resistir você. Ele vai colocar barreiras, ele vai fazer uma força contrária a você. E não tem ninguém mais poderoso de Deus. A Bíblia fala aqui o quê? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. A potente, a poderosa mão de Deus. Ninguém vai com a potente e poderosa mão de Deus. Então nós temos, é muito importante para a gente fazer isso. E Deus, ele resiste, se opõe. Lá em Tiago 4, versículo 6, fala uma coisa muito parecida. Diz assim, antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tá? Então, o mesmo conceito aqui a gente vê lá no livro de Tiago. Então, quem não se sujeita é soberbo, quem é soberbo não se sujeita. Você não pode fugir das coisas. Se você é soberbo, orgulhoso, você não vai se sujeitar. Se alguém não se sujeita, é porque ela tem orgulho. Se vê alguém que não se sujeita... Outra coisa, egoísmo. Sujeição uns aos outros é o oposto de egoísmo. Egoísmo é o quê? Eu me sujeitar... Não, eu vou fazer o que eu quero, o que é bom para mim, o que eu gosto, a minha vontade. Isso é egoísmo. Egoísmo é sinal de quê? Orgulho, soberba. Por quê? Porque não está se sujeitando, não está pensando no próximo, não está pensando na família, na igreja, não está pensando no patrão. Você vê que é interessante de vez em quando a gente pensar no patrão também. Eu sei que a gente trabalha e a sociedade hoje coloca o patrão como um grande mal e é um demônio. E tem patrão que eu entendo isso. Mas que então a gente pensar um pouquinho também, não ser o inimigo. Né? A gente pensar também no outro lado da moeda. Né? E pensar nos outros, em tudo. Fala, mas patrão, a Bíblia fala, a Bíblia tem instrução para entre marido e mulher, pais e filhos, patrão e funcionário e patrão. Pastor, membro, pastor, igreja, mundo, tudo. Tá? Todos e qualquer relacionamento, entre amigos, entre inimigos, todos os relacionamentos possíveis e todas as suas variações, você encontra instruções e ensino na palavra de Deus. Tá? Então não vamos deixar, isso aqui eu não quero porque... Não, temos que ser justos e nos sujeitar uns aos outros. Se todo patrão se sujeitasse ao funcionário e todo funcionário se sujeitasse ao patrão, seria um mundo maravilhoso. Né? Mas geralmente está o patrão querendo explorar o funcionário
né? E às vezes tem um funcionário querendo explorar o patrão, chegar atrasado, sair cedo, enrolar, não produzir. Né? E muitas vezes o patrão quer pagar o menos possível, atrasar o pagamento e aquela coisa toda. Então, está errado dos dois lados. Está errado dos dois lados, tem que haver sujeição. Então, o primeiro ingrediente, o ingrediente principal da sujeição é humildade. Sem humildade não há sujeição. Agora, olhem comigo em Efésios capítulo 5, a gente leu os 5, 6 e 7, né? Vamos para o 18 agora, dá uma olhadinha em Efésios 5, 18, e eu vou trazer aqui o que a Bíblia diz é a receita da sujeição. Toda receita tem um ingrediente principal, né? Agora, você não faz uma receita com um ingrediente só. Você tem vários ingredientes. O ingrediente principal é a humildade. Agora, tem a receita, e essa receita tem outros ingredientes. E olhe comigo em Efésios, capítulo 5, e versículo 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vocês notaram aqui como é interessante que ele dá toda essa receita com ingredientes e como fazer a mistura. Aí no final ele termina como? Qual é a cereja? Qual é aquela decoração final? Qual é o acabamento final? O toque final no prato? Qual que é? Sujeitando-vos uns aos outros. É interessante. E começa aqui, se você vê, aqui está falando, não vos embriagais com vinho que está em contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui ele não está falando como se encher do Espírito diretamente, ele está. Mas se você voltar no versículo 15, vai dizer do que esse trecho que nós lemos está falando. O 15 fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, tudo isso que nós lemos aqui sobre não se embriagar com vinho, mas etc e tal, tudo isso é tratando, nos ensinando como devemos andar, como devemos viver, como devemos proceder na nossa vida cristã. E não tem como você viver a vida cristã corretamente sem estar cheio do Espírito. Tá? Agora, tem muita coisa que é ensinada sobre esse cheio do Espírito aqui, e tem muita coisa que não tem base bíblica. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque hoje o tema não é esse, mas se tem alguma questão, podem falar comigo depois. Mas aqui está falando o seguinte, que tem uma receita de como devemos andar. E ele dá então uma lista de ingredientes, o que devemos fazer com esses ingredientes, e termina com o ingrediente final e o resultado final, que é a sujeição, que é tão importante. Agora, veja aqui então essa lista. Fala que devemos nos encher com a coisa certa. E ele fala, não vos encheis com vinho, em que há contenda, mas com o Espírito. Então ele fala, devemos nos encher, mas com a coisa certa. Porque, vou dizer uma coisa para todo mundo aqui. Todos nós estamos cheios de alguma coisa. O grande problema que Deus tem na vida de uma pessoa é justamente esvaziar aquela pessoa para poder enchê-la com o que é correto. A maioria das pessoas estão cheias de si mesmos, é justamente a questão da sujeição. Falta de sujeição é a pessoa estar cheia de si, vontade própria, filosofia própria, pensamento próprio, gosto próprio, tudo próprio. Então está cheio de si. A Bíblia fala que devemos nos encher com a coisa certa, devemos nos encher com o Espírito. Espírito, se você olhar, com a letra E maiúscula, indicando o Espírito Santo de Deus. Devemos nos encher do Espírito, ter a mente de Cristo, nos encher com a palavra inspirada e preservada pelo Espírito. Não com vinho, não com as coisas do mundo, não com o pecado, não com nós mesmos, não com qualquer coisa que não seja de Deus. Então, o grande problema é justamente encher a coisa certa, mas o ingrediente para que a gente possa andar corretamente é a gente se encher a coisa certa. Continua falando a coisa certa. No versículo 19, né, ou 18 fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, falando. Temos que falar as coisas certas. Agora, por que é importante a gente falar as coisas certas? Porque a boca fala da abundância de onde? Do coração. Então, para a gente falar as coisas certas, a gente falar aqui, falando em salmos, note que não está falando cantando em salmos. Tá? E, o livro de salmos na Bíblia nada mais é do que o inário. Está vendo esse inário aqui maravilhoso que nós temos? Pois é, esse aqui é o inário da nossa igreja. Salmos era o inário, o inário do povo judeu. Era o inário deles, simplesmente.
que foi incluído aqui, Deus incluiu na palavra como sua palavra preservada, mas a questão é que não está falando cantando os salmos eram cantados. Os salmos, se você ler, você vai ver instruções, muito dos salmos você vai ver, para ser cantado, para ser acompanhado com instrumento tal, para ser tocado no instrumento tal, está tudo lá, por quê? Era um livro musical, era uma questão de música. Então não fala cantando, fala o quê? Falando. Aí depois fala, não só falando, mas cantando a coisa certa. Falando em salmos e hinos e cânticos espirituais. Então é importante a gente não só cantar, mas falar também. E eu já falei para você, você quer abençoar seu coração, abra o nosso hinário aqui. Pode cantar se quiser, mas se você tem problemas com a sua voz, só leia. Só leia. Abra o hinário, qualquer hinário aqui. Ó, abri aqui, ok. 234, o abrigo de Deus. Tão triste e tão longe de Deus me senti, e sem esperança dos céus. Mas quando sua voz amorosa ouvi, entrei no abrigo de Deus. Diferente das musiquinhas de hoje em dia, né? Jesus, yeah, yeah, yeah. Jesus, yeah, yeah, yeah. Jesus, yeah, yeah, yeah. Jesus, yeah. E todo mundo, Diferente como muda a coisa. Você pega esses cânticos que existem há séculos. Gerações e gerações de nossos irmãos antepassados foram abençoados com essas mesmas letras. Nada desse yeah de hoje em dia. A riqueza, a profundidade. Então devemos o quê? Não só cantar, mas também ler. E falar as coisas certas, cantar as coisas certas. O que mais que é um ingrediente importante? Dando sempre graças, versículo 20, por tudo ao nosso Deus e Pai. Gratidão. Alguém que não é sujeito, alguém que não anda corretamente, alguém que é orgulhoso, não é grato a Deus. Quando você para pensar, sente, pega um pedaço de papel, grande de preferência, pega um lápis ou um apontador que você vai precisar, e começa a escrever todas as coisas pelas quais nós temos que ser gratos a Deus. Se isso não humilha você, eu não sei o que humilha você. O quão dependentes somos de Deus, o quão bondoso e cuidadoso Ele é conosco. O quanto dependemos dele para... Sabe isso aqui, ó? Respirar, o coração que bate, os olhos que funcionam, a chuva que cai, o sol que brilha. Gente, seja grato a Deus. Amém. Seja grato a Deus. E gratidão é um inimigo dessas coisas. E termina aqui com o quê? Dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. E termina com o quê? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então tem a sujeição e tem também o temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Outro ingrediente importante. Alguém que não é sujeito, que é orgulhoso, alguém que não é grato, ele não teme Deus. Gente, será que Deus pode fazer seu coração parar? Tá, vindo para a igreja hoje, um maluco na motocicleta passou por cima de um canteiro, atravessou a rua e entrou na contramão. Se não tivesse diminuído e desviado, ele teria batido no carro. Eu imagino que está fugindo ou de bandido ou da polícia, não sei. Porque passou por cima do canteiro, entrou na contramão e foi embora. Se eu tivesse piscado um instante ali, teria batido. Isso é só um exemplo que eu estou dizendo que aconteceu hoje. Quantas inúmeras vezes e muitas coisas que nós nem tomamos consciência, Deus nos livra, Deus faz. Acho que não faz nem ideia. E Deus pode colocar gente em cima de uma cama, debaixo do chão. Deus pode tirar nosso emprego. Deus pode tirar nossa saúde, nossa família. Gente, tudo está na mão de Deus. A Bíblia fala, não temo aquele que destrói seu corpo, mas aquele que pode destruir o corpo e lançar a alma no fogo do inferno. Você é salvo, você confiou em Cristo, aceitou a salvação que Ele comprou na cruz, isso nunca vai acontecer com você. Mas é pela graça de Deus e pela sujeição de Cristo que isso aconteceu. Então, se a gente parar para pensar, sabe, a falta do temor de Deus é alguma coisa muito séria na vida do crente. Então tudo começa e termina com sujeição. O começo fala o quê? Enchei-vos do Espírito. O que é encher do Espírito? É você se sujeitar ao Espírito. É você se esvaziar e se encher do Espírito. O Espírito não pode encher se a gente está cheio de nós mesmos, cheio do mundo. Então sujeição ao Espírito é você se encher dele. Então começa com enchei-vos do Espírito, que é se sujeitar ao Espírito, e termina com sujeitando-vos uns aos outros. Tudo começa e termina com sujeição. Essa ordem a gente vê na Trindade, a gente vê que o Espírito Santo é sujeito ao Filho, que é sujeito ao Pai.
Não é uma questão que um é melhor, maior, mais poderoso do que o outro, todos são iguais. Mas há essa ordem na Trindade, na pessoa de Cristo, de Deus, do Espírito Santo. Existe essa ordem na família. Essa sujeição, 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Está vendo a ordem? Deus, Cristo, homem, mulher. Ah, por que a mulher é por último? Porque o Espírito Santo é por último. O Espírito Santo é menos do que Cristo. O Espírito Santo é menos do que Deus Pai. Não. Agora, hoje em dia, o mundo e o diabo criou essa ideia que sujeição implica inferioridade ou fraqueza. Não. A mulher deve ser sujeita ao homem, não porque a mulher é pior ou melhor do que o homem, mas essa é a ordem. Assim como o Espírito Santo não é inferior a Cristo, que não é inferior a Deus Pai. É uma questão de ordem. E o homem é sujeito a Cristo. E Cristo é sujeito ao Pai. Então a ordem de sujeição está lá. E quando não há sujeição, a coisa quebra. E o problema todo que as pessoas têm com sujeição e submissão é porque a ordem é quebrada. Porque Cristo é a cabeça de todo homem, a Bíblia fala, mas nem todo homem reconhece e segue a Cristo. Aí que começa o problema. Você quebra aquela corrente, você quebra aquela sequência, você quebra aquela ordem. E quando você quebra a ordem, você tem desordem. Ah, essa desordem é porque a mulher está aqui embaixo, ou porque o homem está aqui embaixo. Não, não, não. Essa ordem é porque foi quebrada a ordem. E hoje, os homens não querem estar debaixo de Cristo, as mulheres não querem estar debaixo dos homens, achando que um é melhor do que o outro. Nada a ver com melhor, maior, pior, nada disso. Mas existe essa ordem. Ah, pastor, não concordo. Você pode discordar, agora está na Bíblia. O seu problema é com Deus, não é comigo. Tá? Então, essa ordem existe na igreja. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e Ele próprio é o Salvador do corpo. Então veja, Cristo é a cabeça da igreja. Então não é o pastor que decide nada aqui. Quem decide é Cristo. Como? Cristo está aqui, ó. Um dos nomes de Jesus Cristo é a palavra de Deus. É um dos nomes dele. E o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Falando sobre quando Cristo entrou no mundo, entrou no nosso tempo, na nossa dimensão. Então, há uma sujeição na Trindade, há uma sujeição na família, no lar. Existe sujeição na igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Então, quem deve decidir o que é certo e errado não é o pastor. Não é, bom, a igreja votou que nós vamos agora. Não, quem decide é Cristo aqui. Buscando a vontade de Deus, a palavra de Deus. Quando existe essa ordem, está tudo bem, porque a ordem foi mantida. Agora, quando a gente quebra essa ordem, e muita igreja quebra essa ordem, não é Cristo que decide, eles decidem o que eles acham melhor fazer. Bom, eu acho que eu quero fazer assim, eu acho que eu quero fazer assado. Nós vamos fazer assim. Mas a Bíblia fala, não, mas nós queremos. Tudo bem, você retirou Cristo como a cabeça da igreja. A coisa não vai muito bem da agora em diante. Vai começar a ter problemas. Mesma coisa na família. Quando você quebra a sequência de marido, mulher, filhos. E convenhamos, hoje em dia, geralmente é o contrário, quem manda é o filho. Eu conheço, não necessariamente no momento, mas já conheci pessoas que quem decide qual igreja que a família frequenta, não é o pai nem a mãe, são as crianças. Quem manda no lar são os filhos. Não é o pai, não é a mãe, é os filhos. Quem decide quando vai comer, quando vai dormir, quando vai acordar, quando vai... É os filhos, não são os pais. Sabe o que é isso? É você quebrar e inverter aquela ordem. Aí a gente fica pensando, por que as famílias estão do estado que estão? Você está em desordem. Já pensou se sair na rua e começar, como aquele maluco hoje de manhã que atravessou um canteiro na frente de trânsito, entrou na contramão? Já pensou? Eu não vou andar do lado esquerdo da rua, eu vou dirigir do lado, ao contrário, não vou dirigir do lado direito, do lado esquerdo, eu vou na contramão. Eu não vou obedecer essa placa que diz, pare, eu vou atravessar. Essa luzinha vermelha, eu não quero parar, eu vou ir. Aí cada um faz o que faz. Já pensou o caos que seria o trânsito? Pois é o caos que existe em nossas igrejas e nossos lares, porque a ordem, a sujeição foi retirada, ou deturpada, ou invertida. E quando isso acontece, você tem desordem. Você tem insujeição, o que não é bom. Então, todos nós devemos estar sujeitos uns aos outros. A última coisa que eu quero falar sobre sujeição agora, estou falando de igreja, sujeição na igreja, eu queria falar sobre outro tipo de sujeição, que é a sujeição pastoral. Olha comigo em Hebreus capítulo 13.
e versículo 17. Hebreus 13 e 17 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. A palavra vem de novo, sujeitai-vos. Porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então veja bem, a ordem aqui é específica. Sujeitai-vos a eles. Quem? Fala, aos vossos pastores. Obedecei e sujeitai-vos. Então essa questão de sujeição pastoral, autoridade pastoral, tem sido abusada, extrapolada, explorada demais. Muito mal entendida. E geralmente você tem dois extremos, dois polos. Um lado, que é errado, diz que o pastor é infalível. Pastor é infalível. É um papa, praticamente. O que ele fala é lei. Não pode ser questionado. Ele é intocável, impugnável, perfeito. Ele é quase que um santo dos santos, é o pastor. Erradíssimo. Erradíssimo. Agora, tão errado quanto é o outro lado do espectro, onde você tem a ideia que o pastor é algo desnecessário, uma posição a ser ignorada, desprezada, rebaixada, controlada, se torna quase como se fosse um fantoche abestado. Pode falar abestado? Pode. Controlado. Os dois estão igualmente errados. Igualmente errados. Tem igreja que o pastor, se quiser espirrar, tem que pedir permissão. Pastor, tem que ser assim, se quiser. Não numa igreja bíblica, gente. Há igrejas, eu não estou falando dessas igrejas aí, comerciais, igrejas atrás de só falam em oferta, tem programa de televisão. Não, estou falando de igrejas de linha evangélica. Igrejas até que se chamam batistas. Igrejas que são, pelo menos, não concordo com muita coisa, mas igrejas legítimas, digamos assim, do ponto de vista que não é um centro de arrecadação de dinheiro dos trouxas. Pode falar trouxa? Pode. Igrejas que oferecem salários de 35, 40, 50 mil reais por mês ao pastor. Pastor, qual é o problema com isso? Nenhum, só que um pastor numa situação dessa, se a igreja fala pula, ele fala, tá bom? Agora dança, tá bom? A igreja muitas vezes está comprando o pastor. Fora o carro, casa, aluguel, plano de saúde. Aí o pastor vira um fantoche da igreja. O pastor, antes de pregar alguma coisa que possa ofender alguém, vai pensar 35 vezes e não vai pregar. Se as pessoas bom de bolso querendo alguma coisa, vai ser a vontade deles, porque como é que eu vou receber o meu salário de Marajá? Existe, aqui em Maceió estou falando. Eu não vou citar o nome, mas tem igreja aqui em Maceió que pagam 30, 40, 50 mil reais. Eu sei que eu mandei meu currículo, não me chamaram. Estou brincando. Gente, tem igreja que paga bem menos. 1 ou 2 salários, talvez. E acho que o pastor é funcionário pessoal de cada membro. Pastor, vem varrer minha calçada, por favor. Nada de errado em pastor varrer calçada. Eu já varri uma vez, eu lembro. Deixa eu ver. Nada de errado, gente. Eu não tô... Mas acho que o pastor está à disposição para fazer qualquer coisa. Pastor, você não pode pregar isso, porque nós pagamos o seu salário. Essas palavras são ditas, gente. Eu não me submeteria a nenhuma dessas duas posições. O que eu faço? Eu vou abrir uma igreja, eu vou fazer outra coisa. Começar uma igreja nova. Porque o pastor não é um fantoche. O pastor é a posição na face da terra. Um pastor de uma igreja local, independente, é mais importante do que o Obama faz, do que o Temer faz, do que... Porque isso aqui é o corpo de Cristo. Qualquer outra posição que eu assumir será uma demoção, será um passo abaixo. Essa é a visão real. E outra coisa, não estou falando de mim, eu estou falando da posição do pastor. Pastor de verdade.
Eu já falei, eu até compartilhei na semana passada, lá na conferência na Paraíba, e eu já falei isso aqui várias vezes, eu tenho vergonha. Alguém pergunta, profissão? Catador de lixo. Por quê? Porque você fala pastor, acabar aí com a minha carteira, a gente ri, mas é verdade. Você fala pastor, pastor, já sei. Ladrão, desonesto, imoral, sem escrúpulos, explorador das pessoas. É ou não é? E sabe de uma coisa? Com razão. Porque existem muitos maus exemplos. Eu acho que existem hoje mais maus exemplos de pastores do que bons exemplos de pastores. Então, às vezes, eu fico constrangido de dizer, eu sou um pastor. Eu digo, acabo dizendo, mas eu fico constrangido, porque a pessoa olha para mim e fala, tá. Então, tem essas duas posições da questão da sujeição pastoral. Tem gente que acha que pastor não precisa de pastor coisa nenhuma. Tem gente que acha que pastor é supérfluo, pastor... Não, pastor é alguém que vai e ele gerencia a igreja. Sim, ele gerencia a igreja, mas vai muito mais além disso. Na Bíblia, o termo pastor é pastor, presbítero, episcopo, ancião. Por que tudo isso? Porque cada um denota uma faceta ou um ângulo diferente do pastorado. Pastorado são várias coisas em uma só. Tá? Mas, enfim, a Bíblia diz que a posição correta em relação à sujeição pastoral é que os pastores devem ser reconhecidos e respeitados. Mais uma vez, veja bem, eu não estou falando sobre o Roberto Tulli, eu estou falando sobre o pastor. Hoje sou eu, amanhã pode ser outra pessoa. Mas é a pessoa, o cargo do pastor. Não a pessoa, mas o cargo, a posição que Deus colocou. 1 Tessalonicenses 5,12 fala assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós. Presidir vem de quê? De presidente. Eu sou um presidente, gente. Quer meu vice? Não sei, mas veja só. Reconheçais que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então aqui fala reconheçais. Esse reconheçais não é para olhar e falar, é o pastor Roberto. Não. Esse reconheçais é você tomar nota. É você dar a devida atenção, a devida deferência, a devida posição. Você reconhecer a pessoa como tal. Você fazer nota, você reconhecer. Que trabalham entre vós e que presidem. Hebreus 13:7. Hebreus 13:7 fala: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Tem muito pastor que eu digo, não siga a fé e nem a maneira de viver de certos pastores. Se alguém não pode falar, siga a minha fé, siga a minha maneira de viver, então a pessoa não é digna de ser chamada pastor. Um dos pré-requisitos é esse. Agora aqui fala, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Sabe, às vezes eu penso, e eu olho os últimos 11 anos que se passaram aqui, e eu lembro de todas as pessoas que, não é que vieram 1, 2, 3 vezes, passaram anos aqui na igreja. Que desses lábios foram ensinados e falados a palavra de Deus, muitos dos quais ouviram o evangelho da minha boca, foram edificados essa boca, etc, etc, etc. E hoje, se minha casa estivesse pegando fogo, eles nos cuspiriam na casa. Se meu carro tivesse com o pneu furado na estrada, não parariam para me ajudar. Pastor, você está magoado? Muito, estou muito... Não estou magoado. Mas aqui ele fala o seguinte, lembre-se deles. Pastor Júlio Marcelo Ferreira dos Santos. Nunca vou esquecer esse nome dessa pessoa. Por quê? Foi ele que falou para mim sobre o evangelho. Marcante. Eu lembro dos pastores que foram uma influência na minha vida. Marcante. Que fazem parte até hoje. Muitos deles eu não vejo, não falo com eles há anos, mas fazem uma parte da minha vida. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Gente, quem foi que falou com você a palavra de Deus? Mais uma vez, está parecendo que eu estou pregando em prol própria. Não estou falando sobre o pastor. Esquece todas as bênçãos e conselhos e tal. O próprio evangelho. Talvez não fui eu que falei evangelho para você, mas eu lhe garanto que fui eu que falei para alguém que falou evangelho para você.
Vou dar um exemplo aqui, a irmã Dulce, lembra da irmã Dulce que eu vi o Zidane? A irmã Dulce não foi eu que levei ela a Cristo. Quem levou ela a Cristo foi a Natália. Quem ensinou a Natália a levar ela a Cristo? Não sei se foi eu, foi a irmã mãe, não sei, mas... indiretamente volta para o pastor. Se o pastor, esse aqui, não tivesse seguido a vontade de Deus, vindo para Maceió, começar essa igreja, poucas pessoas aqui estariam salvas. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Né? Hebreus 13, 24. Saudai a todos os vossos chefes. Eu sou um presidente, eu sou um chefe. A Bíblia está dizendo. Saudai todos os vossos cheques, eu sou um cheque agora. Todos os vossos chefes e a todos os santos, os da Itália, vos saúdam. Quem que é o chefe? O chefe é que manda. Oi, vou mandar em vocês. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam, eu sou um governador. Presidente, governador, chefe. Eu estou gostando do estudo de hoje. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados. Governam bem. Ou seja, tem uns que não estão bem. Sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Pregação, mensagem, estudos, etc, etc, etc. Então, isso tudo não quer dizer, como eu falei, que pastores são infalíveis ou melhor do que ninguém. Assim como o Espírito Santo, Cristo e Deus Pai não tem um melhor do que o outro, assim como mulher, esposo, Cristo, assim como Cristo e igreja, não é questão de um melhor do que o outro, o pastor não é melhor do que ninguém e não é infalível. Não é infalível. Eu não sou intocável, eu não sou impugnável, eu não sou alguém que... Não, eu sou farinha do mesmo saco. Mas existe essa questão. E um verdadeiro pastor deve sim ser respeitado e reconhecido. Eu não estou dizendo isso porque eu não me sinta ou não esteja sendo respeitado e reconhecido. Eu estou pregando isso não porque temos um problema nessa área na igreja, eu creio que não temos, eu não vejo que temos. Eu estou só trazendo isso porque faz parte do tema que estamos estudando, tá? Então não quero... Quem foi que desrespeitou o pastor? Quem foi que falou? Não, ninguém fez nada, só estou dizendo porque estamos dentro do tema aqui, não quero que ninguém pense que tem um problema nessa área, nós não temos, que eu saiba. Agora eu vou ficar paranoio. 1 Pedro 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, mais uma vez, presbíteros, pastores. Admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Aí ele começa aqui, ele fala, e isso que eu vou falar agora é para os pastores. Ele começa, versículo 2, 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro 5, 2, perdão, 1 Pedro 5, 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui nós temos um equilíbrio do que é o pastor. O pastor deve ser reconhecido, respeitado, obedecido, sujeito, etc e tal. Mas aqui, Pedro está dando agora os pré-requisitos, a descrição de como o pastor deve atuar. Então, a primeira coisa aqui, o pastor deve apacentar e cuidar. Né? No versículo 2 fala, apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele. A primeira coisa que o pastor tem que fazer é apacentar e cuidar do rebanho. Se o pastor não apacenta e não cuida do rebanho, não é pastor. Tá? Então, apacentar e cuidar, proteger, aconselhar, avisar, de vez em quando uma lapada boa, no bom sentido, não fisicamente, claro, mas da vontade. Que mais? O pastor deve fazer isso voluntariamente. Agora, voluntariamente é o seguinte, eu devo apacentar e cuidar, mas isso é algo voluntário da sua parte. Quando fala aqui, não por força, mas voluntariamente, eu não posso me forçar, me fazer seu pastor. Eu não posso pegar você e falar, eu sou seu pastor, seu nojento. Eu não posso fazer isso. Você vai me obedecer agora, que eu sou seu pastor. Não, isso não por força. Apacentai e cuidai, não por força, mas voluntariamente. Ou seja, eu só posso apacentar e cuidar de você, se você quiser. Eu não posso forçar você.
Eu já aconselhei várias pessoas e eu vi que a coisa estava indo para o beleléu, porque eu parecia mais preocupado com o problema da pessoa do que a pessoa estava preocupada com o problema da pessoa. Parecia que eu estava querendo forçar a situação. Isso nunca deve ser o caso. Por isso que, de modo de regra, eu não dou conselho, a não ser que for expressamente requisitado. O velho ditado, conselho, como é que é? Conselho fosse bom se não se dava, se vendia. Mas tinha outro que eu esqueci, agora não vem ao caso. Mas, entendeu? Então eu não posso me forçar, tem que ser voluntário. Eu não posso forçar ninguém, eu não posso decidir, coagir, pressionar alguém a fazer alguma coisa. É tudo uma questão de ser voluntário da parte do outro lado. Continua, nem por torpe ganância. Ou seja, o pastor não deve ser pastor por ganância, por lucro, por ganho material. Por isso que tem um problema em um pastor ganhando, no contexto brasileiro, 40, 50 mil reais por mês. Pastor, o que é um bom salário? Bom, eu não sei onde é que a coisa fica boa e melhor, mas 50 mil? Gente, isso extrapolou. É errado alguém ganhar 50 mil? Não, de modo algum. Se for honesto, nada de errado ganhar 50, 100, 200, 1 milhão. Agora, a Bíblia fala que não deve ser por torpe ganância. Agora, alguém que está ganhando esse tipo de dinheiro corre o risco de estar fazendo isso por torpe ganância. Especialmente quando ele vai se limitar em fazer ou não fazer, falar ou não falar, pensando no contra-cheque no final do mês. Tá? Então, não deve ser por torpe ganância. E, infelizmente, muita gente... Eu já ouvi pessoas falar isso. Você é pastor porque dá dinheiro. Dá dinheiro? Se esse é o motivo, então aquilo não é pastor. O que mais? Versículo 2. Se a gente ler aqui o versículo 2... mas de ânimo pronto. Ânimo pronto. Esse ânimo pronto não está falando dos membros, está falando do pastor. Eu tenho que ter ânimo pronto, ou seja, eu não posso forçar vocês, mas do mesmo modo, esse ânimo pronto se refere ao pastor. O pastor, deve estar pastoreando com o ânimo pronto, ou seja, o pastor não deve ser forçado ou obrigado a pastorear. A Bíblia fala, para que faça com alegria e não por necessidade, porque isso não é útil para vós. Pastor, por que você é pastor dessa igreja? Porque se eu não for pastor dessa igreja, eu vou morrer de fome. Sabe o que é isso? Não é por pronto ânimo. Eu estou fazendo isso porque se não fizer isso, eu vou morrer de fome, porque eu não tenho outro emprego, não tenho outra renda, não sei fazer nada. Nada de errado a igreja cuidar do pastor, tomar conta do pastor, pagou um salário decente e razoável e bom para o pastor. Mas sabe uma coisa? Se eu estou aqui só para receber no final do mês, isso não é pronto ânimo. Se eu estou aqui porque eu fui ameaçado, se eu estou aqui por falta de escolha, se eu estou aqui porque, bom, é o jeito agora, fazer o quê? Ou seja, eu preciso ter um ânimo, eu preciso querer, ter gosto, ter vontade de pastorear, assim como a igreja tem que ter vontade de se sujeitar ao pastor. E não eu forçar. O pastor, ele é pastor nessa igreja porque se ele sair daqui, ele vai preso. Isso não é pronto ânimo. Tá? É que a gente sabe umas coisas do pastor, e se ele sair daqui, a gente vai entregar ele para a polícia, para forçar ele a ficar aqui na igreja. Isso é ser forçado, coagido, pressionado. Isso não é. Eu sou porque o meu pastor quer que eu seja, porque meu pai e minha mãe quer que eu seja. Porque a minha esposa quer que eu seja. Não, isso não são motivos para alguém ser pastor. Tem que ser de ânimo pronto. Esse pronto quer dizer vivo, ativo, dinâmico. Você tem que estar com vontade de ser. E não por falta de escolha ou falta de oportunidade. Porque ser pastor é um chamado de Deus. Não é o jeito. Não é bom, fazer o que agora? Não, é um chamado de Deus. É um chamado de Deus. E por último, e mais importante talvez, dentro dessa questão de sujeição, é que o pastor não deve controlar, dominar, forçar ninguém a fazer nada. Sim, o pastor, ele é chamado de chefe, governador, presidente, presbítero, episcopo, tudo essas coisas. Olha o que fala aqui o versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Eu não tenho domínio sobre a sua vida. Se você está aqui na igreja há algum tempo, você sabe que eu já falei isso umas 3.000 vezes, eu vou falar mais 3.000 vezes. Eu não mando na sua vida, eu não mando na sua casa. Se for na sua casa, eu não vou chegar lá e fazer uma inspeção
não gosto disso, não gosto daquilo, abro o guarda-roupa, não quero isso, deixa eu ver aí os seus, não quero. Isso não é meu papel. Eu não tenho domínio sobre ninguém, porque fala, nem como tenho domínio sobre a herança de Deus. Herança de Deus por quê? Porque a igreja é minha? Não, é de Deus. O meu papel é apacentar, é cuidar, e o quê? Servindo de exemplo ao rebanho. Eu devo servir de exemplo. E você deve seguir o exemplo. Porque o exemplo é isso, né? Exemplo tem dois lados. Eu dou exemplo, a pessoa segue o exemplo. Tem dois lados. O exemplo é dado para ser seguido. Meu papel não é dominar. Aí o pastor quer mandar em mim. Então, se você está numa igreja e o pastor quer mandar em você, quer um conselho? Sai da igreja. É uma opção. Se ele quer mandar em você. Gente, olha, eu conheço pessoas que casaram porque o pastor mandou. Entraram em uma certa profissão porque o pastor mandou. Ou não entraram em outra profissão porque o pastor mandou, ou não mandou, desmandou. Que fizeram A, B, C porque o pastor mandou. Gente, eu não mando, eu dou um exemplo. Eu aconselho. Agora, eu sempre digo, a decisão quem toma é cada um. É você, não sou eu que vou tomar a decisão por você. Ó, tem esse caminho, esse caminho. Você decida qual caminho você quer ir e tudo bem, a gente vai. Mas que o senhor quer que eu vá para cá? Não, não sou eu, Deus quer que você vá para cá. Mas se você quer ir para cá, você pode ir, não tem problema, você pode ir. Agora entenda, aqui você vai encontrar problema, dor de cabeça, machucado, lágrimas, vai ter problemas. Mas se você quer ir, tudo bem. E a gente vai. Vamos lidando até você criar juízo, mas a decisão é sua. As consequências são essas, mas tudo bem. Eu não vou expulsar ninguém da igreja, não dar um tiro em ninguém, de modo algum. Tá? Exemplo. Então ninguém venha para mim, pastor, o que eu faço? Eu falo, olha, você pode fazer isso. As opções são essas. Talvez eu recomende algumas, desrecomende outras, mas a decisão final é você. Porque você vai ter que viver com aquela decisão, não eu. Eu vou viver com as minhas decisões e a gente vive cada um com as nossas decisões. Então, sujeição é algo central na igreja. Sem sujeição não tem ordem e sem ordem não há crescimento. Nem na igreja, nem na família, nem no país, nem em lugar nenhum. Tem que ter ordem. Tem que ter ordem. E nós devemos, sim, ser sujeitos uns aos outros. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la.